Olá, eu sou a doutora Deise Echeverria e hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas mulheres desconhecem que tem e que quando tem não procuram o ginecologista para tratar, que seria o sangramento uterino anormal. O que seria esse sangramento uterino anormal? São sangramentos que são diferentes da menstruação normal, que interferem na qualidade de vida física, emocional, social e até material da mulher. Por que na qualidade de vida física? Porque às vezes esse sangramento é tão intenso que leva a uma anemia importante nesta paciente. Na vida social e emocional, porque atrapalha na relação sexual e atrapalha no trabalho da paciente, porque ela fica angustiada, sangra, se suja no meio da rua. E na vida material da paciente, porque ela gasta dinheiro com absorventes, ela deixa de ir ao trabalho porque está sangrando. Então, esse tema é um tema importante e saber diagnosticar o sangramento uterino anormal é importante na vida da mulher, tá? Então, esse sangramento anormal ocorre em 30% das mulheres em idade reprodutiva e é responsável por 20% das consultas do ginecologista. E por mais impressionante que seja, algumas mulheres ignoram que tem sangramento uterino anormal. O fluxo para elas aumentado é, vamos dizer assim, normal, apesar de ser um fluxo bem maior do que ela deveria ter. Ou se ela tem e sabe que sangra mais do que normal, não procura o ginecologista, porque acha que isso não tem tratamento, que ela não precisa pesquisar. E como é que a gente pode diagnosticar se essa paciente tem um fluxo anormal ou não? Primeiro, a gente deve fazer algumas perguntas para essa paciente. Essa paciente precisa trocar o absorvente durante a noite? Precisa acordar para trocar o absorvente durante a noite? Ou se suja muito durante a noite, quando está menstruada? Ou precisa durante o dia, em menos de 2 horas, trocar o absorvente porque já se sujou? Ou o tampão vaginal porque já se sujou? Elimina muito coágulo? Tem falta de ar ou sensação de desmaio nos dias de fluxo maior? Está sempre com anemia? Então, são perguntas que são importantes para que a mulher pense, será que eu sangro demais? Porque algumas não acham que sangram demais, apesar de sangrarem, tá certo? E também a gente tem que saber diagnosticar que tipo de sangramento é esse. Se ele é um sangramento que, por exemplo, a mulher sangra até poucos dias, mas sangra numa quantidade absurda, ele expelir coágulos vias vaginais e que levam a essa paciente a se sentir mal, com falta de ar, com fraqueza, com sensação de desmaio. Ou se ela sangra muitos dias, por exemplo, se ela tinha um ciclo normal de 3, 4, 5, 6, até no máximo 7 dias, e de repente ela passou a sangrar 15, 20, ou emenda o mês inteiro o sangramento, tá? Ou aquela mulher que passa a ter ciclos curtinhos, ou seja, ela menstrua, daqui a 15 dias ela está sangrando de novo, dali a 5 dias ela sangra de novo, e mesmo em pequenas quantidades, ela precisa ser investigada, tá? Então, como é que a gente pode orientar essa mulher com relação a isso? Esse sangramento, ele pode ocorrer em qualquer fase da vida da mulher, desde a infância até a pós-menopausa. Claro, as causas vão ser diferentes na infância e na pós-menopausa e durante o período reprodutivo, mas isso tem que ser bem investigado em cada fase. Por exemplo, uma menina que sangra antes da primeira menstruação, ela precisa ser investigada sobre infecções, sobre abuso sexual com trauma vaginal ou até mesmo um acidente, tá? Cair, uma queda que a gente chama queda cavalheiro, com trauma da vagina e precisa ser investigado. Principalmente o abuso sexual infantil. Precisa ser muito investigado e é uma das principais causas de sangramento na menina. Na menina que começou a vida hormonal, que começou a menstruar, uma das principais causas de sangramento uterino anormal é a imaturidade do sistema hormonal.
Então, por exemplo, principalmente nos 2 primeiros anos após a primeira menstruação, porque esse fluxo ele está muito associado à produção de hormônio e ela ainda tem uma imaturidade dessa produção. A gente só vai agir nesta menina se esse sangramento for tão intenso ao ponto de levá-la à anemia ou levá-la a uma condição social muito alterada, porque ela realmente precisa amadurecer essa fase hormonal dela. Na fase reprodutiva, que seria na fase mais comum da mulher, a gente precisa pesquisar infecções, porque algumas doenças sexualmente transmissíveis podem levar a sangramentos maiores. Uso de anticoncepcionais, quando a mulher não consegue se adaptar a determinados tipos de hormônios, ela pode ter sangramentos durante o uso desse anticoncepcional. Irregularidades no ciclo menstrual por causas hormonais, que a gente chama de sangramentos disfuncionais, por conta de alguma coisa alterada no sistema endócrino dela, desde a tireoide até má funcionamento do ovário e do sistema hipófise ovariano, né, que seria essa produção hormonal com ciclos que não ovulam. Por exemplo, as mulheres muito obesas, elas podem ter sangramentos uterinos anormais por conta dessa irregularidade na produção hormonal, tanto de tireoide quanto da parte dos órgãos pélvicos, como o ovário e hipófise, tá? Das glândulas relacionadas à parte reprodutiva, ovário e hipófise, principalmente nos ciclos sem ovulação. Então, ela pode ter sangramentos uterinos anormais por conta disso. A gente também pode achar sangramento uterino anormal por conta de tumorações. Um dos tumores mais comuns que levam a sangramento são os leiomiomas, que a gente chama de miomas. Os miomas, as pessoas têm um mito de que mioma é um bicho cabeludo que come neném. Não, isso não existe. O mioma é um tumor que cresce no músculo uterino, no músculo do útero. E dependendo da localização dele, ele pode sangrar ou não, pode crescer ou não. Nem todo mioma é cirúrgico, nem todo mioma precisa tratamento, mas alguns miomas sangram bastante e, dependendo da localização, principalmente se ele cresce para dentro da cavidade uterina ou no meio do útero, ele pode levar a sangramentos importantes que levam à anemia e um desconforto grande com dor pélvica associada também. Então, esse diagnóstico precisa ser feito pelo seu ginecologista. Tumores de colo do útero em estágio avançado também sangram e sangram bastante. Às vezes a mulher só sabe que está com câncer quando ela apresenta esse sangramento, porque ela nunca vai ao ginecologista. E é um tumor que é tão fácil de ser diagnosticado por conta de fazer o seu preventivo regularmente. Você fazendo seu preventivo regularmente, você diagnostica alterações celulares no colo do útero precocemente e câncer em estágio bem inicial, que não precisa, que tem tratamento e cura, para não deixar a chegar nesses tumores já em estágios avançados, que às vezes o primeiro sintoma é o sangramento vaginal. Então, fazer o seu preventivo regularmente também ajuda no diagnóstico, às vezes, de sangramentos uterinos anormais. E na mulher que também pode ter infecções que levam a uma infecção da parte de dentro do útero, do endométrio, que a gente chama, que é essa pele que recobre o útero por dentro e que descama todo mês quando a gente menstrua. Se você tiver uma endometrite, uma infecção deste endométrio, também pode ter um sangramento anormal, porque diminui a coagulação, esse endométrio se torna mais enfraquecido, qualquer coisa que encosta ali sangra, então pode ter um sangramento anormal. Um pólipo da parte de dentro do útero, do colo do útero, também pode levar a um sangramento anormal, tá? Isso tudo o seu ginecologista consegue diagnosticar com um exame simples. Então procure seu ginecologista regularmente para que ele faça o diagnóstico. Na mulher menopausada, qualquer sangramento tem que ser muito bem investigado. A mulher na pós-menopausa, ela tem sangramento por atrofia da parte ginecológica, da vagina e do endométrio,
tá? Então essa pele vaginal, essa mucosa vaginal, ela fica tão fininha, tão enfraquecida que qualquer coisa ali, qualquer infecção pode causar um sangramento. Então, mesmo um sangramento pequeno na pós-menopausa precisa ser bem investigado. E uma das causas mais principais do sangramento na menopausa são tumores de endométrio ou tumores ovarianos produtores de hormônio. Então a gente precisa também investigar bem a mulher na pós-menopausa. Então, se você diagnosticou que você está tendo um sangramento uterino anormal, procure o seu ginecologista, porque ele vai saber reconhecer e solicitar os exames que são mais apropriados para a sua faixa etária e para o diagnóstico. Outra causa muito importante de sangramento, principalmente nas meninas que começam a menstruar, seria as coagulopatias, ou seja, distúrbios da coagulação. Porque a partir do momento que ela sangra e ela não tem uma coagulação eficaz, ela vai apresentar um sangramento aumentado. Tá? Então também é importante fazer alguns exames. Então a rotina da paciente no sangramento uterino normal seria, primeiro, diagnosticar se ela não tem anemia, fazendo um hemograma, fazer um coagulograma, pesquisar as causas hormonais, pesquisar a parte de imagem com ultrassom, ressonância ou o que tiver à mão do ginecologista. O preventivo é importante, o exame ginecológico é importante e, se houver necessidade, também alguns exames de visualização do útero por dentro, como são chamadas esteroscopias, que a gente chama de esteroscopias diagnósticas, seriam as endoscopias, vamos dizer assim, do útero. A gente olha com uma cânula, olha lá dentro como é que está o endométrio para ver se tem alguma coisa que justifique esse sangramento, tá certo? E diagnosticado, usar a forma melhor, ou se tratar a parte hormonal, ou se tratar a infecção, ou se tiver alguma tumoração importante também tratar. A outra coisa que também causa sangramento uterino anormal são a endometriose do útero, que a gente chama de adenomiose. Às vezes a ultrassonografia não é capaz de diagnosticar isso. A mulher tem uma cólica forte, ela tem um sangramento uterino anormal e às vezes o melhor exame para isso é a ressonância, que só é aí que a gente diagnostica. E ela vai ter aquele sangramento uterino anormal, fala assim, mas poxa, meu ultrassom não dá nada. Não dá, porque precisa de outros exames para fazer o diagnóstico, tá? Inclusive a esteroscopia que eu já falei, ou a ressonância para fazer esse diagnóstico mais importante. Bom, mas o que mais a gente tira aí é que a mulher precisa primeiro saber reconhecer que ela está sangrando acima do normal, que ela precisa tratar e que isso tem tratamento. O tratamento vai depender da causa e do diagnóstico do seu ginecologista, tá certo? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, curte. Se você quiser que outras mulheres também saibam sobre isso, se você conhece alguém que esteja passando por isso, compartilha e, se puder, se inscreva no canal, tá certo? Então, também você pode curtir no Papo de Mulher 01 Oficial no Instagram ou no Papo de Mulher na minha página no Facebook. Um abraço a todos e até a próxima.